Já coloquei, estamos ao vivo, Regina. Oh, meu Deus. Fique tranquila. Desculpa a cara de sono aí, que eu acordei às 6, depois eu acordei de novo às 8. Aí agora, enfim, fui apenas tomar banho aqui para poder falar com você, para pelo menos falar com você limpinha. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Bom falar com você. Acho que a gente se fala eventualmente aí no WhatsApp, né? Mas live foi só aquela, né? Só naquela época. Muita coisa passou, né? Posição. Eu queria falar o seguinte, queria falar sobre jornalismo mesmo hoje. A gente entender um pouco. Cara, esse livro aqui... É monstro, não é? É monstro. Mostra aí. Vamos fazer inveja para quem não tem. Todo mundo devia ler, todo mundo não é só jornalista, não, todo mundo que acompanha a notícia, todo mundo que acompanha a política, principalmente política, devia ler esse livro. Esse cara é bom demais, ele fala exatamente o que eu penso, até algumas coisas eu já tinha dito nos meus livros, mas ele é um estudioso da coisa, né? Exatamente. Eu falo muito nos livros e tal, nas coisas, eu falo muito da própria experiência, né? Então, e do meu pensamento. Então, aí é diferente quem pesquisa. E ele não tem um texto chato, né? Ele é um pesquisador, mas ele não tem um texto chato, é fácil de entender. Para o leigo, que não é jornalista, é muito fácil de entender. Esse cara deve ser odiado pelos jornalistas brasileiros. Eu também acho. Mas antes da gente falar do livro, sobre fake news, do André Anderosa, eu estou fazendo curso de jornalismo dele lá. Para me aprender mais, né? Eu estava mostrando aqui para o pessoal que tem interesse os seus livros, né? Você tem um livro que é Quem Tem Medo da Imprensa e você tem o Profissão Jornalista. Só para as pessoas terem ideia que você já escreveu, é autora de livro. Agora fala quem é você, né? Eu te conheço já. Diga o seu trabalho, onde você trabalhou, fala um pouquinho da sua experiência, dos lugares que você já trabalhou. Meu querido, eu comecei a trabalhar como... Eu escolhi ser repórter, escolhi ser jornalista quando eu tinha lá para uns 11 anos, e quando eu cheguei na faculdade, aos 17, eu tinha o foco que era trabalhar com comunicação realmente, né? Na época, o meu curso dava direito a 3 habilitações, mas a gente podia escolher, a gente ia até a metade e escolhia depois, e podia depois você complementar com mais algumas matérias para você ser publicitário, para você ser jornalista e relações públicas e tal. Mas eu tive um bom curso, né? E tive sorte porque a minha faculdade era particular, que eu paguei com crédito educativo, esse cabelo, enfim. Eu cortei, mas ele fica com uns rabinhos aqui, cara, que me incomoda um pouco. Mas daqui a pouco passa um gato voando aí também. Comecei na Rádio MEC, depois fui para a TV Educativa, onde, ao fim do meu estágio, eu acabei contratada. Pouco tempo depois, né, um ano depois, eu acabei contratada como repórter. Fiz 5 anos na TV Educativa, depois fui para a TV Globo, fiquei 2 anos lá, depois fui para a TV Bandeirantes, fiquei quase uma década na TV Bandeirantes e ao longo desse tempo, paralelamente, porque no Rio de Janeiro você não podia. O repórter, a partir da década de 90, que passou a ganhar um pouco melhor e tal. Quem ganhava bem mesmo era quem sempre trabalhou na Globo, porque eles tiram a alma, mas também te pagam pela tua alma, né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a dar aula em cursos de jornalismo e também fazia media training, coach de media training, ou seja, eu treinava executivos, empresários, políticos para lidar com jornalistas, porque você sabe, quando o jornalista é bom, né, ele tem a preocupação de tirar o melhor do entrevistado, ainda que a pergunta não seja agradável. Né? Então, era dizer como é que funciona a cabeça dos repórteres, dos jornalistas, para os caras aprenderem. E aí, essa experiência com
Media Training me fez escrever o primeiro livro publicado no Brasil sobre o tema, que é o Quem Tem Medo da Imprensa. Publiquei em 98, se não me engano, 98. Depois eu fiz uma nova edição em 2008. Eles já estão ultrapassados, mas, na verdade, não tem muita mudança nesse aspecto. O outro, que eu escrevi em 2008, né, já era um projeto meu, desde que eu comecei a dar aula, porque é quase que um guia para o repórter saber como, para quem quer trabalhar com mídia, saber mais ou menos como funciona. E eu ali meio que já vislumbrava de que qualquer um pode, sempre na minha época, já era qualquer um pode ser jornalista. Mas você tem que ter um mínimo de formação para poder fazer um trabalho decente, né? Então, foi aí que eu escrevi o... É porque a claridade não está só aqui, não, mas a claridade, eu tenho um pouco de fotofobia. Então, eu resolvi escrever porque eu parei de dar aula em faculdade, porque eu dei aula em faculdades, em curso de jornalismo, durante 10 anos. Mas o nível, a cada ano, ia ficando pior dos estudantes. Uhum. Já chegavam muito ruins à minha mão. E eu confesso, eu não tenho muita paciência com gente burra. Então, eu sei, eu sou horrível. Mas eu não tenho muita paciência, sabe? Então, para não ser grosseira, eu preferi deixar de dar aula. Porque é insuportável você ouvir as perguntas mais imbecis e ver pessoas que querem sair dali com um diploma igual ao meu, escrevendo errado, cara. No 8º, no 7º período, são 4 períodos, são 4 anos de faculdade, 8 períodos. E você chegar no 8º período sem saber escrever gato com J, né? Isso é que ano, isso aí? Isso foi em... Eu parei de dar aula em 2000. Eu dei aula de 90 a 2000, entendeu? Uhum. Tá ficando cada vez pior, cara. Ficando cada vez pior. Porque desde a década de 80, finalzinho da década de 70 para começo da década de 80, com aquela coisa do sindicalismo nas escolas e tal, o nível de ensino, no ensino básico, foi piorando, porque eles foram criando aquela invenção. Nós somos educadores, e os pais foram acreditando nesse discurso de que o professor era educador e foram deixando as crianças nas mãos de professores ruins, mal formados, e que ainda por cima acabaram com a função primordial da família, que é educar. Porque o professor ensina português, matemática, geografia, história. Exatamente. Né? Além de não ensinar o que tinha que ensinar, ainda foram distorcer qualquer tipo de relação familiar. Por isso, hoje, o professor apanha na sala de aula. Perfeito, porra. Desculpa, não, tranquilo. Assim, é uma coisa que eu vejo... Aqui acontece aqui no Japão, isso. Por eles acreditarem que o Japão, a educação é top, a educação no Japão, na verdade, ela tem uma disciplina militar, entende? Ótimo. É um sistema... E isso traz essa sensação de que a escola japonesa é a melhor do mundo. Comparado com o do Brasil, está muito à frente, não há o que se discutir. Entretanto, há uma terceirização. Os pais terceirizam, eles não se preocupam em saber o que o... Né? É péssimo isso. Eles não procuram acompanhar o que está acontecendo. Você não pode permitir que a escola rompa o laço de educação, que tem que passar de pai para filho, de mãe para filho, de avô para filho, entendeu? É a relação familiar que mantém os princípios, que ensina a ética, que ensina comportamento social. Não é a escola. A escola não serve para isso. E não é à toa que nós temos essa geração, né, hoje, desses jovens, todos que foram aquilo que a gente diz, doutrinados das escolas, e os pais não tinham nem ideia. Por exemplo, aqui no Japão, a minha filha, ela entra na escola, vou perto das 7 horas, vai sair daqui de casa por 7 horas da manhã, volta 4, 5 da tarde. Isso me preocupa, porque assim, eu não tenho o domínio desse idioma,
Então, eu não sei o que está sendo ensinado para ela. Então, eu procuro me informar, saber o que está acontecendo, que ela fale, participar, porque a educação é japonesa e nós temos... São culturas diferentes, né? E aqui também existe uma pressão muito forte na questão da educação. As crianças, em época que retornam de férias, é uma época que mais cometem suicídios. O índice de suicídio de jovens aqui, pela pressão no estudo, né? Entretanto, tirando essa... De escolaridade, né? Pela exigência na escola, né? Isso. Aqui, para... Tem que dar o melhor de si, né? Isso. Meio que uma competição mesmo, né? Os melhores vão para as melhores universidades, etc. E é uma pressão, né? A molecada tem que estudar muito, mas é preciso ter cuidado, porque eles acabam tirando o vínculo dessas crianças dos pais. A baixa taxa de natalidade no Japão, isso, mas não é tanto por essa questão, já vem o problema da economia do Japão, que não está legal. Enfim, voltando então, aí a gente vê no Brasil essa loucura, cara, que é o analfabetismo funcional, você vê os dados sobre a questão da educação, e aí a gente faz uma crítica sobre a educação, as pessoas ficam chateadas ainda do período aí, você parou em 2000. 2002 foi quando... Quem estava como presidente em 2002 já era o Fernando Henrique Cardoso, não é? Não, foi a eleição do Mula. Então, você vinha de... 96 foi o... Exatamente, eu comecei praticamente ali com o Itamar ainda, né? Depois seguiu pelo FHC, que foi quando foi implantado o Provão e tudo mais, e eu via sempre movimentos, né? Fazia como repórter e, ao mesmo tempo, dava aula, e via um negócio que a ideia era genial, porque, pelo menos em princípio, eu entendia, né? Que o Paulo Renato, que foi ministro da Educação, morreu até do coração, eles instauraram o Provão para poder limpar as universidades. Mas o propósito era outro, né? Como limpar as universidades, Regina? Eles divulgavam que era para acabar com os cursos caça-níqueis, com os cursos ruins, melhorar a qualidade do ensino superior, mas, no fundo, eles queriam tirar, tipo, profissionais como eu, que eu, por exemplo, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, nunca tive a oportunidade de fazer, e porque era uma coisa que, desde a década de 60, era uma coisa muito centrada num grupinho de esquerda. Você só entra se você, desde a faculdade, você já estiver ali no movimento e tal. Então, quando eu fui até tentar, eu tirei 6,5 numa proposição de trabalho para entrar para fazer uma tese lá no mestrado da ECO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tirei 6,5, eu acho. Tirei 6,5 na minha propositura, mas não consegui, porque para eu entrar teria que tirar 7. Você vê. E eu não tinha lobby, não tinha... E eu conheço aquele mecanismo lá, conheço quem gerencia a parada do mestrado. Aí falei, sabe uma coisa? Tentei. Dane-se. Não deu, não era para mim. Uhum. Eu não ia poder ficar só me dedicando ao estudo, porque eu sempre ajudei em casa, né? Precisava me sustentar, então não dava para ter dedicação exclusiva. Aí falei, sabe uma coisa, eu vou fazer as outras coisas que me rende mais. Então, eu fazia assessoria, media training, dava aula, tudo para complementar a renda, essas coisas todas. E aí, no fundo, o que eles queriam? Eles começaram a limpar realmente as faculdades e os cursos. Para quê? Para abrir vagas para o pessoal que já vinha com mestrado das faculdades, entendeu? Das universidades. Então, é aquele pessoal que já veio doutrinado com o seu Antônio, né? Para começar a pregação efetiva marxista, socialista nas universidades. E foram tirando profissionais, porque eu dei aula durante muito tempo na Faixa, na Hélio Alonso, do Rio de Janeiro, que foi considerada uma das melhores faculdades de jornalismo durante um período lá. Por quê? Porque ela empregava profissionais da área com experiência e tinha os seus professores, doutores, nas áreas tipo sociologia, e essas paradas todas, antropologia, esses eram doutores, mestres e tudo mais. Mas o pessoal que dava aula prática era tipo eu,
gente que estava na lida, no mercado de trabalho, né? E esses professores que eram profissionais em atuação foram, assim, saindo dos cursos. Então, porque você vê que de lá para cá, da década de 90 para cá, o que aconteceu? As faculdades só têm catedráticos, mas ninguém tem experiência prática. Então, esse pessoal, quando vai para o mercado, ou vai por uma vocação, por sorte também, encontra vaga, mas não sabe como fazer a coisa, né? E faz a militância. Foi o que eles queriam, e eles conseguiram. Começou com o Fernando Henrique, prosperou com o governo do PT, entendeu? Mas eu não de ter parado, não. A minha contribuição foram os meus livros. Né? Tem que fazer. E eu digo lá, telejornalismo na era digital. Por quê? Porque ali eu já dizia, gente, você não precisa de um diploma universitário, ou pelo menos não precisa estar trabalhando na TV para você ganhar dinheiro como jornalista. Se você fizer a coisa direito, na internet, você tiver o seu canal, você vai ganhar grana. Mas o que a gente via também é que proliferou muito essa coisa do jornalismo fake no sentido não do fake news, tá? O jornalista fake é aquele sujeito que faz o pior jornalismo na internet, que é o jornalismo sensacionalista. Ele não sabe o que está falando, ele não tem fundamentação, ele não tem informação, mas tem milhões de likes. Por quê? Porque coloca lá uma manchete tipo, Bolsonaro vai renunciar. Aí, quando chega, você liga lá, você clica, no que clicou, ele já abocanhou a tua atenção. Aí você perde 1 minuto ali, já começa a ouvir as besteiras que o sujeito está falando, que não tem fundamentação, não tem nada, entendeu? Mas ele está ali ganhando dinheiro, porque você sabe que o YouTube dá dinheiro, né? Aí, enfim, aí eu fico... Ontem eu estava até pensando sobre isso. Estava dando uma olhada aqui nas coisas, ele estava dizendo assim, pô, e eu, né? E as agências de fact-checking, né? Que ainda me colocaram como fake news. Todas as 3 denúncias grandes que eu fiz me colocaram como fake news, porra. Eu sou responsável o suficiente para saber que tudo que eu apresentei aqui como denúncia tem prova, né? Tem fundamento, né? Mas aí eles preferem acreditar nessas agências checadoras que... Ali, nas fakes agências de fact-checking, né? Que só tem o interesse de defender o próprio status quo, né? Das empresas jornalísticas, que estão vendo minguar, né? Minguar. E promete mais ainda, né? Apesar de, por exemplo, uma Globo da vida, né? Tem muito dinheiro ainda, né? Mas dá para segurar a onda ainda por um bom tempo ainda. Mas... Ela produz conteúdo, né? E vende para o mundo inteiro, cara. Aí não tem jeito, né? Que o dinheiro bom para a Rede Globo, por exemplo, para a Rede Globo, para a Folha, o dinheiro bom é o dinheiro que vem do governo. Exatamente. Milhões e tal. Aí você morde, mas você assopra rapidinho para a ferida sarar. Entendeu? É mais ou menos assim, o dinheiro bom era, 6 bilhões, 200 milhões de reais a Globo ganhou na época do governo petista, né? 220 e tantos milhões ganhou a Folha de São Paulo. Então esse é o dinheiro bom, entendeu? Esse é o dinheiro bom. O que eu acho mais interessante é o pessoal que é de esquerda, né? Que segue esses sites aí, 247, o Cu do Mundo lá, aquele que eu também não sei. Eles não param para ler outra coisa, né? Eles não se dão o benefício da dúvida. Será que é isso mesmo? É uma doutrinação cruel, né? Eu assisti o vídeo que você compartilhou anteontem, o penúltimo vídeo que você fala. Até tem primeiro. Tem até aqui. Deixa eu tentar compartilhar ali. Olha que chique que negócio tá aqui, ó. Fake news. Depois tu me ensina a mexer nessa parada aí. Ali foi nesse aqui, ó. Eu recomendo num livro, estudantes, procurem a internet, façam os seus canais, e nem eu sei mexer nessa porra até hoje, cara. Esquenta não, que eu vou te convencer primeiro a gente gravar o curso de Media Trainer, aí eu te passo os macetes aí.
Sobre esse vídeo que você gravou, eu tenho aqui... Olha como é que foi bonitinho. Estou trabalhando, Deixa eu só colocar. Esse aqui foi esse... Foi ontem, a entrevista com a Karina Cufa. Eu até mandei uma pergunta para ela como é que fica no caso de quem vive no exterior. Inclusive, ela já até me respondeu. Legal. Mas não é isso, não. Deixa eu voltar aqui. É o que você falou sobre essa questão, né? Que é o meio, que o meio é a mensagem, né? Como as técnicas de comunicação ajudam a mídia em seus interesses políticos, empresariais e individuais, fazendo a opinião pública acreditar na imparcialidade e isenção. Isso é absurdo, né? As pessoas se deixam, assim, se levar mesmo, né, por isso. Aí você comenta, né? Por quê? Porque o jornalista, na verdade, ele nunca foi isento, né? Porque nós somos seres humanos, então a gente... Né? Mas só que, por exemplo, quem vai trabalhar com jornalismo tem como informação principal, né, tentar a imparcialidade, principalmente o repórter. Ele vai para a rua, então ele tem que ouvir mais que um lado, ele tem que ouvir um lado, outro lado, porque existem 3 verdades, no mínimo, né? A minha, a sua e a de quem está nos ouvindo e vendo, né? Então, a gente tem que tentar compor isso de uma forma a colocar os 3 lados para que outros tirem as suas conclusões. Ou, se tiver mais do que 3 lados, claro, você colocar todos os lados possíveis. Mas tem que ter existem as técnicas que você manipula. Como é que você vai? Como é que eu vou expor a opinião do Rodrigo se ela não me agrada? Né? Mas eu tenho que botar. Mas aí eu coloco uma... Eu vou te dar um exemplo meu. Vou te dar um exemplo meu mesmo, de vivência. Eu era repórter na Bandeirantes, e aí eu todo dia, quando passava para ir para o trabalho, eu morava no Meier, no Rio de Janeiro, e ia para Botafogo, onde ficava a TV Bandeirantes. Aí eu passava sempre ali na frente do Piranhão. O Piranhão é o prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é chamado dessa forma porque ocupou uma área onde antigamente tinha o Baixo Meretrício, a zona no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, carioca apelida tudo. Então, o prédio ali na antiga zona passou a ser chamado de Piranhão. Aí o Marcelo Alencar construiu um prédio atrás para aumentar a administração, aí ele passou a ser chamado de Cafetão. Mas é assim, o Rio de Janeiro, né? Enfim, não é a sede da prefeitura, não, é lá no Piranhão. Aí, quando eu passava por ali, e do outro lado tinha um muro da antiga obra do metrô, e que, se você olhasse, se você passasse de ônibus, por exemplo, você via um monte de barraco ali. E se alguém tivesse lá num dos andares altos da prefeitura, e o próprio gabinete do prefeito via a favela crescendo ali, em péssimas condições. Aí um dia eu cheguei meio pipocada, e quem era o prefeito na época era o Conde, que eu detestava ele, né? Mas, enfim, eu já tinha uma prevenção contra o Conde e tal, e aí eu fui fazer uma matéria e pautei a matéria, porque eu sempre fui repórter propositivo, eu levava sugestões de matéria, né, para a chefia. E aí eu dizia, porra, a gente tem que fazer uma matéria sobre aquela favela ali e tal, não sei o quê, papapá. Aí eu fui, na minha passagem, né, que é a presença do repórter no vídeo, eu fui assim, sabe, espetar o prefeito, porque eu dizia assim, olha, porque quem passa aqui pela Avenida Presidente Vargas, né, vê que a favela está crescendo, apesar do muro, a favela está crescendo, e são péssimas as condições. E eu fui lá dentro na favela para ver. As pessoas lá cozinhavam com álcool, você vê o nível de miséria ali dentro, né? E tinha gente que já tinha sofrido queimaduras, porque às vezes a pessoa, né, acidente, cozinhar com latinha com álcool, cara, imagina. Aí na passarela, matreiramente, eu já pensei a minha passagem. Eu vou fazer a minha passagem na passarela. Para quê? Para que o meu câmera mostre a favela e aponte lá para o 13º andar do Piranhão, que era o gabinete do prefeito. E eu dizia, porra, se quem passa aqui embaixo está vendo a favela, por que quem está lá em cima, no gabinete do prefeito,
não olha e não resolve esse problema aqui. Então, eu dei a minha pancadinha, entendeu? Eu dei a minha pancadinha, por quê? Porque eu estava querendo que o prefeito resolvesse aquele problema ali. Primeiro que é um problema social e tal, depois eles tiraram. Depois de um tempo, eles tiraram, resolveram o problema ali. Porque a prefeitura está vendo, cobra impostos altos e não vê o problema que está na cara dela. Na cara, se olhasse dali. Tanto que a gente entrou no prédio da prefeitura e o meu câmera foi lá em cima, entrou no banheiro para poder filmar lá de cima e para comprovar. Olha, daqui dá para ver que a favela está crescendo, entendeu? Então, a minha matéria foi calcada para espetar o prefeito. Por quê? Porque eu tinha uma intenção ali, espetar o prefeito para ver se ele agia com relação. Não era simplesmente para tirar a favela dali, era para tentar resolver e amenizar os problemas daquela gente ali, né? Então, eu dei a minha espetadela. Então, eu tenho lado, entendeu? Eu não fui para lá porque é a esquerda, não. Eu fui para lá para tentar fazer a minha parte como jornalismo responsável, porque o jornalismo tem que ter esse braço. Eu achei legal que no vídeo que você gravou, que é o meio da mensagem aí, eu achei bem interessante você falando sobre essa questão que é o que não acontece, né? O jornalista, eles não têm coragem de mostrar o posicionamento dele. Eles são sempre isentões. Então... Isso é horrível, né? Porque você... É igual você falou da Jovem Pan, eu achei bem interessante que você falou da Jovem Pan, principalmente do Augusto Nunes, porque soa muito estranho. Em um dado momento é uma coisa e em outro momento é outra. Você fala, é tipo o morde e sopra, né? Com certeza. Mas, olha, não são só os comentaristas da Jovem Pan, não. O Zé Neumann é um vaselina, que é um cara que morde a sopra o tempo inteiro, é um cara que você nunca sabe exatamente o posicionamento dele. O pessoal da Band News é ultra-esquerda, entendeu? Mas ficam se fingindo de centro e isentões. Então, se o telespectador, se o ouvinte, se o leitor, ele não se antenar, por isso a gente precisa recomendar que o pessoal leia esse livro aqui. Por isso, sabe? Para você saber exatamente como as notícias são manipuladas de uma forma a dizer assim, olha, nós só estamos dando uma opinião. Eu digo, eu posso até pegar o livro e te mostrar o meu texto dessa matéria que eu te falei. Por quê? Porque nas redações para onde eu fui contratada, a minha primeira conversa com o meu contratante eu quero que você entenda que credibilidade, a minha credibilidade, para mim, está em primeiro lugar. Primeiro lugar. Na Bandeirantes, inclusive, no Rio de Janeiro, a minha chefe, Edileide Macedo, que ela não está mais lá e tal, ela deve estar até aposentada, ela dizia, aqui na Band a gente não pode falar em reforma agrária. Né? Nada de invasão, a matéria aqui só se for para meter o pau. Por que, você pergunta? Aí diz assim, não, porque o seu João é dono de muitas terras e ele não quer esse assunto. Entendeu? Então, o interesse do dono é o que direciona a mídia. É o interesse do dono. E todos os grupos. Aí, quando vem a mídia pequena, que é essa que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é uma mídia pequena, né? A gente, um dia, quem sabe, pode ser um dono de um grande canal de internet, pode ser, mas eles estão fazendo o possível para acabar com a sua credibilidade. Então, eu sempre disse, eu me responsabilizo por toda a informação que eu trago aqui, porque a minha credibilidade sou eu que estou botando a minha cara ali à tapa, né? Então, quando eu estava no Rio, de plantão, num sábado, com o Marcos Amorim, que era meu cinegrafista no dia, e a gente foi fazer uma matéria sobre farofeiro que vai à praia no final de semana e para isso. Pega trem, pega 2 ônibus e vai para a praia. E no final, a gente deu uma baita de uma sorte, que a gente a gente fez o primeiro registro cinematográfico, no caso, né, em vídeo, de um arrastão. E isso rendeu pauta. E eu adorava, por quê? Porque o governador era o Brizola e eu detestava o Brizola. Então, pô, nos dias seguintes, era sempre a suíte, né, como a gente chama, de continuar.
Se eu estiver fugindo do assunto aqui, Rodrigo, Não, você fala. não, tá legal, tá legal. Aí, É um livro de cultura. eu, apesar de detestar entrevistar o Brizola, eu sempre ia porque eu já sabia exatamente onde eu podia espetar o sujeito. Por quê? Porque eu não gostava dele, que eu sempre fui de direita. Nas redações onde eu trabalhei, eu sempre expus o meu Seus posicionamento. valores, né? Pois é, enquanto todo mundo, né, era vaquinha de presépio, eu era a única que botava a cabeça para fora. Agora, Né? Então, deixa pegando essa questão do noticiário, assim, do jornalismo, né, que é igual você explicou, você tem que ouvir as partes para você trazer a informação do fato, do que realmente aconteceu, e não distorcer em benefício próprio, né? É o que mais acontece, e é uma das coisas que me chamou bastante atenção no livro do Christian de Rosa, justamente a facilidade e essas informações que, para a gente que é leigo no assunto do jornalismo, não tem a mínima ideia de que a mídia hoje uma máquina de transformação social. A utilização dela tem outra finalidade hoje. Ela sempre foi uma máquina de transformação social, só que ela estava indo pelo caminho que eles queriam. A explosão da internet, que o próprio Marshall McLuhan viu lá na década de 60, ou seja, um dia seremos uma aldeia global, ou seja, eu estou falando aqui com você que está no Japão, cara, imagina. E com uma comunicação ótima, por causa da tua internet, não naturalmente. A nossa ainda é um lixo. Me fale isso. Eles perderam o controle da coisa. Me fale sobre essa questão do que eu vejo muito. Aqui, por exemplo, as notícias, não existe uma notícia, não é feito um jornal, existem sites de notícias no Japão, um que tinha parceria com a IPC Internacional, o IPC Internacional com o Globo Internacional, não tem mais, que chama IPC Digital, e tem um outro que chama Alternativa. Eles têm site e revista. Eu faço as minhas críticas aí, não tem jeito. O que eu vejo é que eles não fazem jornalismo. Em princípio, uma agência de notícias, ela trabalha com jornalistas. E a função dos jornalistas é ir apurar a notícia. Né? Então, tem tanto o redator quanto o editor, e tem o repórter. O repórter é a linha de frente, é o primeiro trabalhador da notícia, é ele que vai lá apurar os fatos. Então, se está havendo algum erro aí, pelo que você falou, se esses dois canais em língua portuguesa, não é isso? Se esses dois canais em língua portuguesa estão transcrevendo apenas o que as agências ou a mídia local japonesa está fazendo, das duas, uma, ou está havendo falha na transcrição, ou realmente a apuração jornalística japonesa é ruim, é feita de uma maneira supérflua, superficial. Só pode ser isso. Se os caras têm a proposição de atuarem como um meio de informação, eles têm que, por obrigação, eles mesmos apurarem. Ou então estão vendendo gato por lebre. Mas aí quem tem que identificar isso é o leitor. Né? Mas sabe qual é o problema? Que você está sentindo de questionar. Porra, eu queria saber mais e tal. Então, sabe o que acontece? Aí eu pego, por exemplo, aí eu gravo um vídeo, eu aponto essa questão, porque eu acho que é uma falha. Aí sabe o que dentro da nossa comunidade, as pessoas falam assim, cara, tu é invejoso, você só sabe criticar. Por que tu não faz diferente? Por que você não... Eu falei, pô, gente, a crítica é no sentido construtivo para a comunidade, para a gente estar informado dos fatos que realmente acontecem. E vocês acham ruim. Eu não vou dizer aqui que é todo mundo, mas em sua grande maioria, existe um grupinho de... Sabe? O grupo que vive na bolha também aqui, que cara, se tu faz uma crítica, os caras não gostam, bicho. Você faz uma crítica do governo, na hora que você faz um questionamento sobre o dinheiro que é enviado do Brasil para cá, sobre uma questão da educação. Olha, Rodrigo, provavelmente, olha, primeiro que deve ser uma escolha muito difícil você ter que viver num país que não é o seu, que a língua natal não é a sua,
que as leis, no caso, são mais rigorosas. Deve ser uma coisa muito complicada, não é verdade? Deve ser uma escolha difícil. Provavelmente a pessoa ou escolhe por necessidade, por precisar buscar uma solução financeira para a sua vida, para melhorar a qualidade de vida da sua família e tal, ou a pessoa vai por, né? Pô, eu quero mesmo, eu não gosto do meu país, eu vou viver em outro lugar porque eu gosto daquela cultura e tal, babapé. Mas a maioria a gente sabe que vai por necessidade, não é verdade? É. Então, provavelmente, essas pessoas estão ali buscando um lugar ao sol, ou pelo menos a garantia de o seu pão nosso de cada dia. Então, Perfeito. muitas vezes é um medo que faz a pessoa ter esse tipo de comportamento. Ah, deixa do jeito que tá bom, não quero saber e tal. Até que um dia, quem não questiona, na verdade, às vezes começa comendo pão, daqui a pouco está comendo papel. Né? Não sei se você está me entendendo. Sim, estou perfeitamente. Ou seja, né? Nem, o papel com uma foto de pão vai te alimentar? Então, é uma escolha sua, né? Deus queira que o país melhore, porque se der uma crise terrível aqui, os nossos brasileiros vão poder voltar para o Brasil, um Brasil melhor. Por isso que eu falo que os brasileiros aqui, eu acho que tudo isso tem a ver com informação, com jornalismo, deveriam compreender isso e passar uma mensagem. A gente consegue ver o potencial do Brasil, né? A gente vê o que o Brasil é, e a gente sabe o que o Japão é, e, né, o próprio presidente já falou sobre isso, né? Lugares que ele vai, que Israel, coisa e tal, que não tem quase nada, e o que são esses países. Imagina o Brasil. Mas, graças a Deus, essas coisas estão mudando. Apesar do Congresso, de STF, eu prevejo uma boa mudança nos próximos 3 anos. Apesar. Eu não vou entrar muito no mérito da política hoje, não, porque senão não para de falar, né? Agora, não para de fumar raiva, rapaz. Qual o ponto forte do livro? Vamos falar um pouquinho do livro. Qual que você acha que foi o ponto forte? Antes de qualquer coisa, eu já tinha ouvido falar do livro, mas quero aqui ressaltar e agradecer de novo, porque você me mandou esse livro de presente. Foi você que me deu esse livro de presente. E o livro é sensacional, exatamente porque eu, como profissional de mídia, mais de 35 anos no mercado, né? Coaduno, compartilho com essas ideias do De Rosa, né? Porque ele mostra exatamente o caminho que a mídia tomou. E que eu sempre falei, é o que eu disse, não de uma forma científica e pesquisa, como ele fez aqui, mas eu sempre falei isso, expus a minha avaliação da mídia, porque eu estive até 5 anos atrás presente ali no dia a dia, né? E ele mostra exatamente que a gente precisa ter uma visão mais limpa sobre o que a mídia está nos empurrando goela abaixo, porque a mídia está nos empurrando o que ela quer nos empurrar, né? Ela não quer, ela é contra isso que estamos fazendo aqui, né? Os pequenos canais, os canais independentes, porque ela se viu ameaçada, porque passamos a questionar tudo aquilo que ela estava nos vendendo. E ele usa muito bem os exemplos da eleição de 2018, né? Tanto no Brasil, também cita a eleição do próprio Donald Trump nos Estados Unidos, que a mídia bateu o tempo inteiro em que se dizia contra o sistema. Por quê? Porque a mídia é o sistema, né? A mídia mainstream que a gente tem hoje é o sistema. Então, ela está profundamente ameaçada pelos canais, pela difusão da informação, pela efetivação da aldeia global. A gente troca informação, a gente troca notícia, né? A gente vasculha, a gente checa, o mundo desenvolveu as ferramentas e agora a mídia mainstream quer destruir as ferramentas. E quer destruir como? Não é através da censura, é através da palavrinha-chave, fake news, né? Dizendo, olha, a Regina faz fake news, olha, o Rodrigo faz fake news. Não acredite no que esses dois falam. Exatamente. Né? Para quê? Para que eles detenham o monopólio da fala. E o livro é um libelo, um alerta para quem quer entender.
é o que eu disse. Não é preciso ser jornalista para ler esse livro. É preciso ser leitor, é preciso ser um cidadão atento. Cara, e assim, e é um livro de até 150... para você diferenciar. Aquele vídeo que eu fiz, que você disse aí, o meio a mensagem, foi exatamente... Regina, algumas pessoas me perguntaram por que você está denunciando? Eu não estou denunciando nada contra a Jovem Pan, nada contra a Band News, nada contra o José Neumann, nada contra fulano ou Beltrano. Eu não estou denunciando nada, eu estou apenas querendo alertar as pessoas sobre como elas estão recebendo as mensagens através dessas pessoas. Porque é a forma como você fala. Toda vez que eu faço uma live, eu faço um vídeo, eu digo de que lado eu estou, até mesmo usando uma camiseta, dizendo, Olavo tem razão, e não é para me promover, não, porque eu não... você sabe que eu não faço questão de milhões de assinantes. Aí, Regina, tu é doida? Eu gosto de qualidade. É doidona, é doidona. Né? Então, quando eu boto lá a cara do Bolsonaro, eu sou eleitora do Bolsonaro, mas eu digo sempre, eu não sou bolsonarista, eu não sou bolsonariana, eu não sou bolsominion, eu sou brasileira. E, para mim, nesse momento, o Bolsonaro é o melhor caminho para a modificação e melhora do Brasil. Porque foi o único que botou a cara, tapa e disse, dá para fazer. Dá para fazer se a gente não roubar. Se a gente tiver gente que trabalha efetivamente para mudar o país. E se você vier comigo. Então, eu estou com ele. E na hora que ele fizer uma cagada, eu vou ser a primeira a bater, meu querido. As pessoas não compromisso. Eu não tenho compromisso com o político. Eu tenho compromisso com o meu país. E naquele momento, quando ele apareceu, eu falei, pelo amor de Deus, graças a Deus, apareceu alguém, né, que fala o que eu penso. Às vezes de uma forma um pouco... né? Pancadão. E isso assusta os caras. Por quê? Porque todo mundo é vaselina. Todo mundo é meio assim, esconde as reais intenções. Né? Eu bati no Flávio, eu fui uma das primeiras. E apanhei muito. Quando surgiu o caso, eu bati e a minha opinião não muda. Não mudou ainda. Entendeu? Eu bati. E apanhei por isso. Porque eu não estou aqui para defender nenhum tipo de corrupto, nem de direita, nem de esquerda. Só que o outro lado não pensa assim, né? Eu quero uma solução para esse caso. Né? Ele está lá se defendendo da forma que está, mas, enfim, eu estou com o pai dele, eu votei no pai dele, eu até pedi voto para o Flávio. Né? Mas se esse caso tivesse estourado antes, a gente tinha perdido, inclusive, a chance de ter um Bolsonaro na presidência. Graças a Deus, estourou depois. E assim mesmo a gente sofre as consequências disso. Mas, enfim, é o que eu falei, eu sou brasileira acima de qualquer coisa. As pessoas não conseguem entender isso, que a gente quer um país melhor. A gente não está preocupado se o político... A gente está preocupado se o cara rouba. Assim. Se o cara rouba, não tem que estar lá, não. Não tem que estar lá, não. Não tem que ter esse negócio que o cara rouba, mas faz. Não tem essa. É essa mentalidade que primeiro incutiram na gente. E que o PT... né, através do aliciamento, da própria formação. É o que eu falo sempre aí nos últimos 60 anos, né? 30, nem 15, nem 20, nem 16, não. Nos últimos 60 anos, exatamente, da década de 60 para cá, a esquerda foi minando e conseguiu implodir a formação de caráter do povo brasileiro. Porque no passado você até tinha essa coisa de é corrupto, e as pessoas também não tinham muita atenção para a política, né, porque tinham um malfadado critério de a política fede, só se mete em política quem é ladrão. E piorou muito porque a gente foi reproduzindo isso. A esquerda também alimentou essa narrativa, né? E se faziam de limpinhos e tudo mais. Aí deu no que deu, né? Porque o sistema, até então, 60 anos atrás, permitiu, porque queria uma transformação lenta, pode até ser para a esquerda, mas vai ser lenta, né? Aí ficaram 21 anos, e naquela coisa, eles vão vir do jeito que... Mas tem que aprender, não pode ser na marra e tal, papapé. Houve permissividade dos governos. Houve permissividade dos governos militares e as pessoas não enxergam isso.
Deixa né? até salientar, porque as pessoas saibam que você vem de uma família de militares, né? Um ponto importante, porque já teve gente aqui falando que você reproduz fake news, não aqui na nossa live aqui. É gente que não sabe de nada, não sabe nem por que existe. Uma pessoa que cria um perfil fake para falar de alguém, bicho, tem moral para falar de quê, bicho? Não mostra a cara, né? E eu vou te dizer, até a última que eu fiz, a última denúncia que eu fiz, eu mostrei todas as informações, mandei lá para o ministro da Educação. Mandei, ele pediu, fez o desafio, olha, não vai passar nada pelas minhas barbas. Realmente não passou, não. Sabe por quê? Porque ele raspou a barba. Eu passei todas as informações. Mas, sabe como é que é? Então, tudo que eu boto assim, eu tenho material, meu querido. Eu não sou louca. Não sou doida, não. Com aquele outro caso aqui de educação também, que houve aqui de um treinamento para professores, em nenhum momento eu disse que estavam fazendo aquilo, masturbação infantil. Em nenhum momento eu disse que estavam fazendo. Eu disse apenas que estavam usando aquilo, um material didático para professores. Em nenhum momento aquilo chegou na ponta, na criança. Em nenhum momento eu disse isso. E todo o material foi me entregue por professoras que passaram pelo treinamento e estavam indignadas. E eu vocalizei o que elas não podiam fazer. Por quê? Porque senão elas seriam perseguidas e punidas. Porque o governante no Brasil ainda tem a ideia de que ele é o dono e senhor feudal. E que ele pode castigar o servidor que não gosta daquilo que ele está tentando implantar. E aqui no Nordeste, principalmente, e aqui no Ceará, especificamente. É a turma dos Ferreira Gomes que agem como coronéis. E o prefeito aqui persegue funcionário público. Está entendendo? Vale então, as pessoas passaram e disseram assim, graças a Deus você falou, Alguém graças falou, a Deus você mostrou. Mas os documentos foram todos entregues na delegacia. Eu entreguei lá, aqui, ó. Tudo isso aqui eu recebi, ó. Tudo aqui printado no meu celular, ó. Eu recebi tudo, ó. Aqui, ó. Agora é a justiça que vai dizer se eu estava fazendo fake news ou não. Se a justiça realmente investigar, vai ver que em nenhum momento eu menti. Eu apenas vocalizei aquilo que os professores não podem fazer. Não podiam fazer por quê? Por perseguição. Inclusive, o próprio ministro da Educação disse que ele está sobre a responsabilidade do MEC 300 mil funcionários. E se a gente pegar... Só os federais. As universidades, Colégio Pedro II. Então, se você pegar... É o mais infiltrado, né? Uhum. Eu até entendo por que ele não fez nada com relação ao UFRJ. Eu até entendo. Porque está tudo muito aparelhado mesmo. Exatamente. Então, eu até entendo a omissão dele. É uma pasta mesmo complicadíssima, né? Até porque é exatamente... Saúde e educação, cara, são os calcanhares de Aquiles. Bomba, né? Mas nós tivemos uma grande evolução, pelo menos na questão da infraestrutura, foi um show, né? Dentro das informações. Cara, quando lê um livro como esse aqui, você começa a entender. E aí tu vai ficar muito puto. 4 livros que eu indicaria essencial para a vida de um brasileiro. Esse Fake News, o do Flávio Gordon também, que é show de bola. É excepcional. O do Príncipe. Você leu o do Príncipe? Não, esse eu estou para ler, esse está na minha lista. Esse daqui e do Bruno Garchagem, Direito Máximo, Deveres Mínimos. Meu Deus do céu. Esse aqui devia ser obrigatório que você citou aí, que eu já li, são excelentes. Esses livros deveriam ser... Do Flávio, você não disse o título, que é A Corrupção da Inteligência. Vamos falar isso aí, o cara não vai entender, bicho. Não é menosprezando, é porque as pessoas elas ficam alienadas mesmo, sabe? Elas dão crédito ainda às pessoas que realmente não querem obedecer. Quando tu lê um livro como esse do Luiz Felipe e o do Bruno Garchagem, tu vai ficar muito puto com o Estado. Tu vai entender. Trabalhou-se para isso. Né? Os governos trabalharam para isso, para alienação.
para a evasão escolar. Eles trabalharam para isso porque eles prepararam o país para a esquerda reinar. Só que a ideia era essa, né? Porra, a ideia era essa. A ideia era essa. A ideia era essa. Sempre foi essa a ideia. Você foi estudar a história do Brasil, se você for estudar a história do Brasil desde a fundação da República, a gente já, principalmente a partir da década de 20, a gente já vinha um caminho aí, até o próprio governo do Getúlio, dizem que é o pai dos pobres, o cara que pensou o pai dos trabalhadores, na verdade, ele pensou exatamente no Estado totalitário, cara. Porra, é só estudar que você vai ver. É igual ao Estado italiano do Mussolini, igual ao Estado totalitário do nazismo, do Hitler, é a mesma coisa, ele só foi retirado dali a fórceps porque os americanos tinham uma contra-inteligência muito boa que bombardearam navios nossos aqui exatamente para dizer que eram os alemães atacando e provocar uma reação de indignação da nação brasileira. Aí o Getúlio teve que escolher, né? Ó, vai com a gente que a gente te dá siderúrgica, a gente te dá isso, te dá aquilo, e vai com a gente, porra. Porque imagina a América perder um aliado do tamanho do Brasil na Segunda Grande Guerra. Não podia, né? Então, a contra-inteligência ali, porque a gente estava indo pelo mesmo caminho. O Getúlio era um proto-ditador. Daqui as pessoas, ai, Regina, porra, vai ler história, cara. Vai ler. Um cara chegou do Twitter. Twitter é uma maravilha, eu adoro o Twitter, cara. Um cara chegou para mim falando assim, o cara vai ler. O defensor da esquerda, né? O cara falou para mim, vai ler. Você, pelo que eu vejo, você não entende nada de geografia, de história. Falei, graças a Deus eu não passei muito tempo na escola com a educação brasileira, não, porque senão eu estava ferrado. Na verdade, eu estou me reeducando, né? Porque a gente eu estou com 47 agora. Na minha época, a coisa ainda estava, né? Já vinha desde já 1930. Se deteriorando. Eu ainda tive sorte. A minha escola pública ainda era boa, que os professores estimulavam você. E isso também vai muito da pessoa, da curiosidade, né? Eu aprendi a ler quando eu tinha 6 anos. Então, isso já foi um facilitador, né? E a escola pública, eu acho que ainda era um pouco temerosa de... Né? Os professores já começavam a tentar passar. No meu ginásio, eu lembro que tinha alguns professores. Eu lembro que eu encenei o Alto da Compadecida no ginásio. No caso, era primeiro grau, né? Agora é primeiro grau que chama, ensino básico, sei lá. Mas na minha época eu ainda chamava de ginásio. Primeiro ano, segundo, terceiro. Pois é, quarto grau, né? Aí depois é que você ia para o segundo grau, que era 3 anos mais de estudo antes da universidade. Então, eu encenei proposto exatamente por um professor. E a gente encenou aquilo trabalhando sem, na verdade, ter a malícia do que o Alto da Compadecida queria fazer, né? Porque foi uma peça censurada pelos militares e tudo mais. Né? Mas eu lembro muito bem, eu fui encourado, eu fiz o papel do diabo, né? Na peça. Uma amiga minha, a Márcia, minha amiga até hoje, ela foi Nossa Senhora. E foi muito legal. Foi uma experiência ótima, mas já começava ali a coisa dos sindicatos. Isso foi na década de 70, 60. Eu nasci em 62, 70 e poucos, 74, 73, por ali. 11 anos, 73. Aí tu pega, lembrando dessa época, a novela Roque Santeiro, que foi um sucesso, pura doutrinação, cara. Hoje eu consigo entender isso, porque hoje eu estou lendo os livros, você tem o Brasil Paralelo, que tem ali conteúdo excepcionais. Excepcional. Assim, e tem um conteúdo lá para a gente conhecer a história do Brasil mesmo. É um trabalho fantástico. Eu não vejo incentivo nem aqui. Tem preguiça de ler, né? E de assistir, né? Tá ali para assistir, cara. Tu conhecer a história do teu país. E você sabe que até hoje um dos canais favoritos aqui em casa é o History. Né? Mesmo que a gente saiba que algumas coisas, mas é sempre história que a gente está vendo e tal. Eu, minha mãe e meu irmão aqui, a gente assiste bastante documentário, a gente gosta.
assiste muita coisa sobre cristianismo também, é muito legal. Não rola como é que é, o encontro com Fátima Bernardi, não? Não. Olha, o pior é que eu trabalhei com a Fátima. A Fátima é um doce de pessoa. Pessoalmente, ela é um doce de pessoa. Ela só está perdida, né? Uma moça muito educada, ela é muito gentil, entendeu? Não sei como ela está hoje, se subiu a cabeça, mas na época que eu trabalhei com ela, era uma pessoa muito simpática, muito gentil, muito educada. Foi minha companheira de trabalho, tanto no Globo quanto na Globo depois. Então, eu particularmente, critico o viés que ela tomou, porque é uma escolha, porque provavelmente ela sempre pensou assim, enfim. Mas ela, no trato pessoal, é um doce de pessoa, pelo menos até a última vez que eu a encontrei no Rio. Isso foi na 2000 mesmo, até 2000 foi isso. Né? De lá para cá, nunca mais tive contato. Então, mas o trabalho que é feito, essa semana botaram aquela... Ludmilla cantando uma música sobre maconha. Porra, já é a surreal, segunda né? da mulher. Ela quer fumar maconha, ela pode queimar o dinheiro dela todo em maconha. Mas o que não se pode é ter um meio de comunicação ainda imperativo, como é a TV Globo, né? Imperativo de, né? A gente entra nos lugares, ainda tem televisão ligada. Você vai numa concessionária, a televisão está lá ligada aonde? Na Globo. Essa semana eu entrei no restaurante, numa lanchonete, aí estava lá na hora da malhação, parece. Aí eu falei assim, vem cá, dá para trocar o canal aí? Tem outro canal, canal de notícias? Ela, não, a senhora quer que ponha em outro canal? Bota no SBT. Aí botou no SBT, sabe? Porque é massivo, cara. Não tem um lugar que você entre É que não 24 tenha horas, lá né? todo, imagina. Mas é E aí vem 24 horas. a música da droga. Eu vou te dizer, ontem eu estava assistindo um trecho da novela das 9. Aí a menina até está com o cabelo curtinho. Eu falei, meu Deus do céu, agora será que vai vir a moda do cabelo curtinho? E eu cortei antes de seguir qualquer padrão, né? Aí a menina estava falando, é uma atriz pernambucana, que estava falando com o Vladimir Brista na novela. E ela estava falando que ela ia explodir a empresa do cara porque é um capitalista malvadão. Que esses caras estão sempre ferrando o pobre do operário. Cara, um libelo. Aí eu falei, Jesus, daqui a pouco estão explodindo as coisas por aí. Que vão achar... Pô, porque tu sabe como é que é, né? Massifica e eles vêm todos com aquele discurso de resistência. Eu falei, caraca. Ainda bem que eu li essa semana que a novela está mal de audiência. Diz que esse ano que passou de 2019 diz que foi o pior ano para eles, né? Eu assisti um vídeo que a Ludmilla, compartilhou lá com a namorada dela, e aí ela falava assim, por que para acabar pagar essas dívidas, por que não imprime mais dinheiro? É só imprimir os bilhões que pronto e paga a conta. Né? E ela é imbecil. E na conta dela, o dinheiro se multiplica, porque... Não dá em árvore, né? Para ela, nasceu em árvore. Ela nasceu em árvore. Porque cada clique lá naquela porcaria daquela música no YouTube, e são milhões, cai uns dólares na conta dela, né? Então, muito, né? Para ela, não precisa ter Casa da Moeda. Só precisa ter um monte de imbecil que vai lá e assista aquela bosta. Não, e aí eu teve uma outra coisa que eu fiquei sabendo, que a personalidade mais... que o Google, né, na plataforma do Google, procurada me seguir. Mas nesse caso foi por conta do caso da menina lá, que a maldade. Cara, os caras conseguiram estragar o Brasil de tal maneira, essas vai. Isso é coisa para anos. Eu certamente não verei uma melhora aqui, não, porque já estou com 57, como diz meu amigo Seu Jonas, já queimei mais de meia saca de carvão. Eu também provavelmente eu não vou ver, mas enquanto meu irmão,
tem o mesmo nível de conhecimento que eu, né? Não tanto em política, mas de cultura, né? A gente sempre foi de ler muito, de pesquisar muito, mas ele vive assim, Regina Maura, você ainda acredita no Brasil? Você ainda perde seu tempo? Eu falei, enquanto eu tiver 2 narinas respirando aqui, eu ainda vou fazer o que tenho que fazer, cara. Tanto que as pessoas, ontem, até para. Eu acho que a gente está se alongando muito, mas enfim, quer bater papo, para mim, se você quiser cortar a transmissão, você pode cortar. Acho que a gente. A gente podia finalizar aqui a live aqui, e a gente continua nosso papo aqui. Ontem, eu fui lá no primeiro encontro de apoiadores do Aliança. Você conversou com a. O meu foco era: eu preciso entrevistar a advogada, a Karina Cufa. Um doce de pessoa, achei ela muito simpática, muito inteligente, boa nas respostas, sabe? Queria ter podido. Na última pergunta, que foi, na verdade, mais agradecimento, o meu celular encheu, né? Porque estava. Enfim. Aí eu fui lá mesmo só para tentar a entrevista com ela, graças a Deus consegui. E ela garante que vai dar para. Se o pessoal fizer tudo que tem que fazer mesmo para dar apoio, né? O partido eu vi. Eu assisti, depois eu vou ter que compartilhar. E aí, depois eu até me dá o link dessa nossa conversa para eu compartilhar lá no meu canal. Aí eu fui, muita gente disse assim, pô, Regina, muita gente que me conhece na internet falando assim, você tem que se candidatar, esse ano você tem que se candidatar. Então, eu falei, não vou. Meu irmão ontem mesmo falou, eu cheguei em casa contando, falei, pô, todo mundo querendo falar comigo e tal. Acho super engraçado. Mas todo mundo querendo que eu me candidate, eu disse, não vou. Primeiro, porque eu acho que a minha função, sinceramente, nesse momento, é usar a internet para fazer com que as pessoas comecem a se formar como seres pensantes políticos, para saber escolher, para saber. Por exemplo, a minha mãe, a minha malícia de vida e a minha malícia até profissional me dizia o tempo inteiro: a Joyce Hasselmann é uma fraude. Mas imagina, eu estava filiada ao PSL, me propus a ser candidata, sou jornalista, né? E aí eu ia falar de uma pessoa que estava no PSL, que era jornalista, então o brasileiro ia dizer assim: você está me invejosa, não deu certo na vida, vai bater na outra que é loura e linda. Né? E eu, assim, cada vez que eu olhava, eu falava assim, me dava um desespero. Mas você fazia crítica à comunicação. Aí eu falava assim, putz, essa mulher é uma fraude, essa mulher Bolsonaro escolhe mal. Escolhe mal, escolhe mal. Tem outros nomes, sabe? Escolhe mal, escolhe mal, escolhe mal. Mas, enfim, foi a escolha dele para fazer o quê, né? Aí eu vi assim, eu falava, pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí eu fui ser candidato, fui cuidar de divulgar o nome dele aqui. Eu fiz, eu acho, das campanhas mais baratas, gastei R$ 1.250 porque eu mandei fazer uns cartões de visita. Que eu saía a pé da minha casa, ia andando até o centro todo dia. O mês da campanha, fazia a mesma coisa. Até tomei um tombo, torci, teve uma semana que eu fiquei em casa e fiquei só fazendo live. Torci meu joelho, né? Aí ia falando, olha, política tem que ser feita assim, olho no olho, mas sem a menor. Eu pensava, e vou ser sincero, não pensava em nenhum momento ter mais de 50 votos. Você teve quase 3 mil votos, cara. Quase 3 mil votos, só na conversa olho no olho, porque eu acredito que a política tem que ser feita assim, cara. Não, e um detalhe, né? Você não estava nem utilizando. Por exemplo, hoje, você está muito mais efetiva nas redes sociais. Nas redes sociais, o seu canal no. Começou a campanha. Você começou a fazer vídeo, por exemplo, por YouTube, tem muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Mas você já está lá já está quase chegando aos 30 mil já. Pois é, mas e o meu interesse, quando alguém comenta lá, por que o canal da Regina não chega a 500 mil? Eu falei, não quero, porque eu não quero 500 mil que só assinem e não prestem atenção no que eu estou falando. Cara, eu cometi a loucura de dar o meu WhatsApp. Eu lembro. As pessoas que falam comigo, falam comigo, né? E aí
eu entreguei exatamente por isso, porque eu quero criar um vínculo. link de confiança, um vínculo de credibilidade. Se eu voltar a pensar, eu não tenho outro, eu não estou em partido nenhum, não tenho pretensão ainda de pensar numa outra candidatura. E se eu pensasse agora como querem e tal, para ser vereador, eu não sei se é o meu perfil. Acho que eu vou ser muito mais útil aqui dizendo, olha, presta atenção em como essa pessoa está falando, olha o que essa pessoa está dizendo, Fazer onde ela está te levando, onde ela está tentando te induzir, olha esse programa aqui, olha esse noticiário aqui. Por exemplo, um amigo meu, que só para terminar, que eu sei que eu já estou tomando muito teu tempo, tu deixou, agora eu falo. Nada, cara. O Ángel, né? Ele tem esse nome em espanhol, mas ele é brasileiro. Ele é um dos amigos que eu arranjei aqui pela internet. E ele me disse assim: Regina, eu ando preocupado porque as pessoas não estão vendo que a candidatura do Huck vai nascer. Eu já estou bloqueando. Eu não compro mais produtos IP, porque eu não quero sustentar nada que esteja ligado ao nome do Luciano Huck. Por que falta essa consciência ao brasileiro? Porque o brasileiro realmente não tem maturidade política, sabe? Eu até falei com ele, eu vou ver se eu gravo um vídeo falando sobre isso, porque a Globo vai bancar e já comprou esse projeto. Vai trazer o programa da Angélica de volta, sabe? A Linda Família Feliz, o cara que é bom moço, o cara que pensa no social, e vai trazer. A Globo vai preparar o Luciano Huck como produto pronto e embrulhado para botar lá no Planalto. E as pessoas têm que começar a antenar para isso. Não comprar, realmente a fazer boicote à linha de produtos IP, ao Itaú, que é quem financia ele, que é o banco, que lucrou como nunca na época do PT, porque também financiou o PT, né? Em troca de. Você imagina, os bancos não estão satisfeitos com o presidente Bolsonaro. Nem Itaú, nem Bradesco, nem Santander. Até porque o cara conseguiu fazer o jus. Fez os bancos fazer o jus do cartão o cartão no cheque especial cair para 8%. Os caras estão doidos. Pois é, cara. Eles não querem. Eles lucraram como nunca durante o governo petista. Então, agora, com o Bolsonaro, eles querem mais outro candidato, que seja o Dória, que seja o Amoedo, que é banqueiro, que é original de lá, que seja o Luciano Huck. Então, eles vão apostar nesse de centro, nesse discursinho da isentosfera, como chamam, né? Dizendo, não, porque o presidente fez isso, mas tem sempre o mais. Mas, né, nunca é bom o suficiente, né? Perto do que tínhamos, a gente já está com números positivos. A gente já está com números positivos na economia. E quando a economia começa a demonstrar números positivos, é sinal de emprego, de desenvolvimento. Olha, com 13 milhões de desempregados, ele já conseguiu 1 milhão nesse ano, nesse primeiro ano. E isso pegou o bagulho estragado, né? E com tudo contra, com o Congresso contra, porque eles não são. Esse Congresso é péssimo, né? E com o STF contra, porque eles puxam para trás. Como eu digo nas minhas lives, a gente é uma locomotiva pronta para disparar, que nem o trem-bala aí no Japão. Mas os caras estão freando. Por quê? Porque eles sabem que na hora que o negócio for para o trilho mesmo e disparar, eles não vão ter mais a chance de controlar o curralzinho deles, né? Na justiça e o curralzinho eleitoral dos cartórios eleitorais aqui, né? Então, a minha função, eu acho, nesse momento, nesses próximos anos, é exatamente essa. Tentar fazer com que... Não é pensar como eu, mas começar a pensar, fazer o tico e teco aqui, sabe? Dançar. Acorda, Tico, acorda, Teco. Olha, eu acho que com a possibilidade ainda de até o Aliança ser formado mesmo, que seria bom, é impressionante a distorção que os caras fazem, né? O cara quer dinheiro de fundão para... O cara fez uma campanha que não gastou acho que 1 milhão e pouco, queria devolver, não pôde devolver. Agora, eu acredito sim que tem pessoas que realmente não ajudam, contribuem muito mais, trazendo... Você tem o feeling
do lance, né? Você trabalhou no jornalismo, você sabe como é que funciona lá, né? O jornalismo, os seus tentáculos, quem é quem. E esse esclarecimento é super importante para coisas que você fala assim, caraca, bicho, o bagulho é igual você pega o livro, tu lê o livro e fala, caraca, o bagulho funciona desse jeito. E a gente precisa, nesse ano mesmo, que é esse ano agora que tem eleições para prefeito e vereadores, correto? Correto. E é importante mudar, que as pessoas compreendam os valores. A gente está falando de valores. A gente não está falando aqui de uma ideologia. Princípios e valores. Por mais que o cara não entenda, não dá. O que está aí tem que sair e não deixar entrar. Tivemos um grande aprendizado nas eleições para deputado federal e senadores, que na próxima, se nós tiver mais gente trazendo informação, trazendo esclarecimento para os brasileiros, vamos poder fazer uma escolha bem melhor, não vamos ter Joyce, não vai ter Frota, não vai ter uns e outros aí. Não, imagina, o Bolsonaro vinha com todo um discurso de mudança e o povo de São Paulo ainda dá mais 400 mil votos à Tiririca, cara. Porra! É igual você fala, né? É difícil falar com gente burra, né? É desesperador, cara. Desesperador. Eu vou encerrar a live aqui, depois eu continuo batendo um papo contigo. Dê suas considerações finais para o nosso pequeno público aqui, porque tem gente que está aí. Eu tenho quase 2 horas fazendo live. Porra! Quem aguenta? Só nós, né? É que a gente tem bastante assunto, né? No fundo, apesar de saber que tem uma audiência, eu estava mais preocupada mesmo em bater papo contigo, né? Uhum. Mas, enfim, porque me deixa à vontade. Eu gosto de... Como diz a Beth Bahia, uma das amigas também que eu fiz aí pela internet, ela falou assim, Regina, você faz lives muito longas, parece que você está numa conversa de botequim. Mas eu também aqui... Mas esse o meu propósito. Hoje... Eu já entendi o recado e eu já determinei que as minhas lives agora só terão meia hora. Duvido. Não vamos fazer live de 1 hora, não. Eu duvido. Para a audiência e tudo mais. Eu duvido. Você não dá conta, não. Vai ver, eu volto amanhã. Você falou, você tirou um tempo, o pessoal ficou tudo doido, né? Dá um tchau pro nosso povo aqui. Eu à beira de um ataque de nervos, cara. Mas você... Não. Aqui em casa, problemas de saúde e tudo mais. Mas você estava numa pilha também, né, cara? Se você eu cheguei a achar que eu estava infartando. Mas também, convenhamos, né? Você pegou lá a época da eleição, aquela coisa toda, depois que foi eleito, tome vídeo, tome fale, quase dando porrada em celular, porque comentários que maravilhosos. Mas eu te agradeço. Não, eu que agradeço aqui, Rodrigo. Você sabe que é sempre um prazer. Foi uma das melhores coisas da internet foi poder me dar pessoas como você, sabe? E eu gosto muito disso, dessa troca de informações, porque eu aprendo demais, eu aprendo muito, muito mesmo. E eu acho que a vida é isso, né? A gente trocar figurinhas para crescer, né? Não quero encher o álbum, eu quero trocar figurinha, né? Para todo mundo, para compartilhar. Eu sempre acreditei na palavra compartilhar, que é compartilhar conhecimento. Por isso eu fiz dois livros, queria poder fazer mais e tal, fazer os meus romances, que eu gosto de escrever e tal. E é compartilhar, eu acho que é fundamental. Se eu adquiro conhecimento, eu vou morrer com ele e pronto, acabou. Não me serviu de nada. Então, eu preciso distribuir aquilo, ao pouco que eu sei e pegar dos outros um pouco que os outros sabem, porque ninguém sabe tudo, porque no dia que souber tudo, morreu. Morreu. Foi ótimo conversar com você. A gente vai continuar aqui batendo um papo ainda. Deixa eu falar uma coisa aqui que as pessoas não sabem. A Regina é uma pessoa... Aí a gente já se fala há bastante tempo, a gente teve fizemos uma amizade nessa época que ela se tornou candidata, e sempre que eu tenho alguma dúvida, tenho alguma coisa, eu pergunto para ela, tomo bronca dela, cai a ficha, sai dessa. Uma vez ela me chamou, deu um puxão de orelha por causa do português. O pessoal pensa que você é só
só joia, né? Só tudo bem, né? Não, que isso. Mas, assim, é uma amizade que eu faço questão, já falei, quando estiver no Brasil, e tá chegando o dia, eu vou passar aí e tu vai fazer a porcaria do curso lá do Mainstream para as pessoas entenderem a importância que é. Vou te convencer, vou ter que te convencer até lá. Mas, de qualquer forma, eu fico grato pelo seu tempo. Volta firme, cuida da saúde. E a gente vai marcar mais live aí para, principalmente, esclarecer essa questão da política, como é que anda. Porque está sombrio, a gente não sabe quem é que vai em São Paulo. As coisas estão muito esquisitas. Tá tudo. Então, esse assunto de política a gente volta para trazer depois. Se a gente conseguir todo mês uma livezinha para você trazer para a gente as informações dos acontecimentos aí, né? Todo dia tem alguma coisa. Muito obrigado, minha amiga. Que Deus te abençoe e te continue dando força. Tá eu vou fechar aqui e um beijo para todo mundo que assistiu. Tem gente até agora, 2 horas. Misericórdia. Isso é gostar da gente.